Caridade. Quando nós ouvimos esta palavra ou a pronunciamos, nós nos remetemos a, de alguma forma, tentar amenizar a dor, o frio, a fome. Nós nos imaginamos levando a sopa às pessoas desafortunadas. Nós nos imaginamos levando uma vestimenta àquele que está dormindo sob uma marquise dos comércios, não tem um local para se proteger do frio, da chuva, do calor. E é claro que naturalmente, muitas vezes, tudo que uma pessoa precisa é um pão com manteiga, uma sopa, uma vestimenta, uma coberta que muitas vezes para nós já não tem mais importância. E esta é uma caridade que de fato se faz necessária a muita gente. E naturalmente que nos dias de hoje nós estamos vendo com uma certa evidência quantas pessoas se organizando para fazerem a caridade, para auxiliar a tantos que não têm o que comer, o que vestir. Hoje nós estamos vivendo um momento, o planeta Terra, onde as pessoas estão tocadas por uma sensibilidade em decorrência de tudo que assola o mundo no que tange a Covid-19. Mas, curiosamente, muitas vezes, nós nos acostumamos de tal forma a conviver com estas diferenças de condição social, ou mínimo básico necessário para a sobrevivência, que quantas vezes nós, quando estamos saindo de nossas casas ou retornando, simplesmente passamos por pessoas que estão dormindo numa calçada, mal vestidas, mal cheirosas, e desviamos como se fosse uma coisa comum, simplesmente uma coisa comum. Claro que nós não temos a proposta de querer resolver o problema da humanidade, mas, lamentavelmente, nós nos acostumamos a conviver com esta diferença, com esta situação tão dolorosa, onde muitas vezes nós nos identificamos com estas pessoas simplesmente porque sabemos que é também um ser humano. E aí então entra o amor. É necessário que a humanidade tenha como base o amor, pois tão e somente ele vai dissipar as diferenças de nacionalidade, de credo religioso, vai amenizar tantas aflições que nós vivemos hoje. A base de toda religião deveria ser o amor. Se alguém me perguntar qual é a melhor religião do mundo, é o Espiritismo, posso dizer, hoje para mim é, porque é a que eu me identifico, é a que eu professo. Mas não quer dizer que seja a melhor religião do mundo para a humanidade. A melhor religião do mundo é o amor. Quando nós alcançarmos o amor em sua plenitude, não precisaremos mais de religião. Ivan Lins nos trouxe numa música que fez muito sucesso algumas décadas atrás, onde ele dizia mais ou menos assim:
O amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida. Já curou desenganados, já fechou tanta ferida. E fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colado. Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós. Ah, este amor iluminado. Naturalmente que Ivan Lins usou a expressão numa linguagem figurada. Porque quando diz que o amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida, é uma linguagem figurada. Porque Deus jamais vai duvidar do que o amor é capaz de fazer. João, o evangelista, escreveu que Deus é amor. Ele não disse que Deus ama. Deus é amor. Então, se Ele é a essência e se somos os seus filhos, Ele jamais vai duvidar das possibilidades de mudança que nós temos com este sentimento tão nobre, com esta virtude. E claro que nos dias de hoje, o amor, o qual nós muitas vezes vivemos, é o amor de gostamos de comportamentos, de atitudes. Quando alguém faz algo que nós gostamos, que enaltece os nossos valores, nós gostamos da pessoa. E aí entendemos que é o amor. Quando alguém tenta ferir, denegrir com a nossa imagem, nos magoar, quando alguém tenta de alguma forma nos evidenciar por algo que não é positivo, sobretudo porque nós não somos perfeitos. Seria muita pretensão acreditar que todos só têm elogios a fazer de nós. Então, naturalmente, que nós não vamos conseguir amar esta pessoa da mesma forma que amamos um ente querido. Então, o amor é uma forma de nós praticarmos a caridade. E esta caridade inclui respeitar o outro como ele é. Quando nós, sem desmerecer a necessidade da caridade material, olhando para a caridade moral, onde inclui nós nos aceitarmos, nos respeitarmos tal qual como cada um é. Quando nós olharmos para o outro e respeitar o seu problema, porque é verdadeiro, assim como é o nosso. Se a pessoa está com medo, sobretudo, volto a dizer, nos dias de hoje, temos que respeitar. Naturalmente que ter medo de tudo é um perigo. O medo é importante para a defesa, muitas vezes para nos proteger. Mas o medo em excesso vai nos prejudicar. Estou com medo de sair de casa porque vou contrair a doença. A pessoa sente uma coriza, já liga para o amigo desesperado, por favor, manda alguém aqui, eu não vou sair sozinho. Ela está descarregando uma adrenalina que depois ela vai sofrer as consequências. Nós estamos dizendo que vai desenvolver a doença. O amor, o medo em excesso, ele simplesmente nos aprisiona. Agora, o não medo de tudo, na sua totalidade, também é perigoso tanto quanto. Eu não tenho medo de nada, não está acontecendo nada, e eu vou tocar a vida como sempre toquei. Vamos compreender que é necessário tenhamos os cuidados para que possamos perceber os fatos mudando. Tudo passa. Já vivemos com outras pandemias e convivemos com ela,
e vamos continuar convivendo com esta. O grande equívoco é personificar o vírus em alguém. Hoje, se não podemos abraçar, beijar, não quer dizer que nós não gostamos mais de alguém. Muitas vezes é um cuidado de um para com o outro. Se nós não podemos fazer nada pelo outro, materialmente falando, podemos orar. Podemos orar com alegria, com fervor em nossos corações, rogando a Deus, ao nosso Pai, que envolva em luz as pessoas as quais amamos, que proteja as pessoas as quais estão à frente de situações difíceis. E tantas parece que deixaram de existir. Parece que estão trancadas em uma gaveta, mas continuam existindo. Então, a caridade moral inclui nós não desprezarmos as pessoas que nos são diferentes, não ignorarmos as pessoas, às vezes de difícil convivência. Podemos nos surpreender quando num reencontro nos identificarmos como pais e filhos, irmãos, alguém que teve um peso na nossa história e nós simplesmente fizemos de conta de que esta pessoa era insignificante para nós. Então, é necessário acreditar em Deus, no Evangelho de Jesus, orar, sobretudo, sem desespero, sem medo excessivo. Nem 8 nem 80, precisamos encontrar o 40, o equilíbrio para podermos viver, para podermos continuar construindo a nossa história. Caridade é simplesmente saber que somos todos irmãos e que é necessário gestos de fraternidade, de solidariedade, de respeito mútuo. A caridade moral é não expor, não evidenciar o lado menos positivo de alguém. A caridade moral inclui, entre muitas outras coisas, quando nós fizermos uma atitude de benefício material a alguém, darmos uma vestimenta, um alimento, não utilizarmos uma placa divulgando para os outros o que nós fizemos. Porque a pessoa já convive com a triste dor de não ter o mínimo necessário para viver. E ainda ter que conviver com a exposição ao ridículo de que só está comendo porque alguém teve compaixão, teve piedade. Não façamos isto. Que possamos unir a caridade material com a caridade moral. Pois assim nós estaremos numa condição de simplesmente fazer a quem sem esperar nada em troca, sem esperar uma palavra de muito obrigado, sem esperar um reconhecimento, sem esperar que alguém nos projete como pessoas bondosas. O verdadeiro bom não precisa de nada disto. Ele simplesmente faz. Então, que nós saibamos de alguma forma amenizar a dor do outro, cada um de nós dentro das nossas condições, respeitando o que nós temos já conquistado. E aí, pouco a pouco, nós vamos nos melhorando e melhorando o outro. Sem a proposta de querer resolver o problema da humanidade, como já dissemos no começo, mas
que possamos, de alguma forma, aquele que estiver ao nosso alcance, nós amenizarmos a sua dor, o seu sofrimento. Então, que possamos, desta maneira, pouco a pouco, nos colocarmos como os trabalhadores do Mestre Jesus. E assim, crescer. Crescer com o outro. Não dá para crescer sozinho. Então, que tenhamos dentro de cada um de nós a plena certeza de que o Pai não nos desampara. E a caridade inclui, entre tantas coisas, nós exercitarmos o perdão até da morte, que vem e rouba sem pedir licença aqueles que amamos, pois somente a perdoando nós podemos nos libertar, porque aquele que retornou à pátria espiritual já se libertou de muitas coisas, está numa nova condição de existência. Precisamos ter esta aceitação para vivermos em paz. E assim, que a paz do nosso Mestre Jesus Cristo nos envolva agora e sempre.